Olá, segundo vídeo de hoje, então a gente trata de pedido contraposto e revelia no procedimento arbitral. Primeiro, o que é pedido contraposto? Vocês vão lembrar das aulas de processo civil que vocês tiveram. Então, a parte que não é a primeira a acionar a jurisdição, seja ela estatal, seja ela privada, ou seja, a parte ré de qualquer procedimento, seja uma ação judicial, seja um procedimento arbitral, ela pode formular um pedido ou alguns pedidos em sua defesa, além, claro, de contestar os fatos alegados pela parte que acionou a jurisdição inicialmente. Então, o pedido contraposto, ele geralmente é colocado dentro da petição pelo réu, pelo requerido numa ação judicial e pela parte contrária no procedimento arbitral, por aquela parte que não acionou o procedimento inicialmente, tá? Então, o pedido contraposto, ele é perfeitamente cabível dentro do procedimento arbitral, tá? Não tem nenhuma possibilidade de não se acatar o pedido contraposto, ok? Ele, inclusive, tem, apesar de não haver uma disposição expressa dentro da lei de arbitragem, ele tem ampla aceitação dentro da doutrina, ok? Então, a doutrina até faz algumas exemplificações de pedido contraposto, porque é muito comum o pedido contraposto em âmbito de perdas e danos. Então, muitas vezes, quando eu tenho um contrato, por exemplo, de entrega de coisa, vamos supor que as partes que convencionaram aí a arbitragem compraram fizeram um contrato de compra de insumos para a produção agrícola, Dentro desse contrato de insumos para a produção agrícola, eu posso me recusar a pagar esse contrato uma vez se eu achar que esses insumos não estão com uma qualidade adequada, e aí essa empresa vem e me aciona o procedimento arbitral que foi instituído aí mediante uma cláusula contratual, mediante a convenção de arbitragem, tá? A partir disso, eu posso, uma vez acionada em contestação, dizer os motivos pelos quais eu não paguei o contrato e, inclusive, requerer perdas e danos, se houver, por exemplo, percas na minha safra em razão da má qualidade dos produtos que me foram ofertados, por exemplo, defensivos agrícolas que efetivamente não tinham a finalidade que foi colocada pela empresa, por exemplo, me fez perder uma safra. Tá? Então, é possível que o requerido, que faça tanto na ação judicial pedido contraposto, como também dentro do procedimento arbitral, ok? O segundo tema do vídeo, então, é revelia. Revelia no procedimento arbitral tem disposição expressa, tá? No artigo 22, parágrafo 3º, lá está dizendo assim: a revelia da parte não impedirá que seja proferida a sentença arbitral. Muitos doutrinadores, inclusive o nosso doutrinador base, que é o Luiz Antônio Scavone Júnior, ele trata exatamente dessa peculiaridade da lei de arbitragem trazer a palavra revelia, Porque, na realidade, há críticas à utilização dessa palavra, porque quando você faz a instituição de uma arbitragem, você faz de forma convencional. Então, as partes livremente acordaram acionar o procedimento arbitral, para poder efetivamente levar a efeito qualquer tipo de litígio frente ao objeto daquela pactuação. Então, se uma vez eu tenho uma convenção, é muito complicado eu dizer que a revelia e o que é revelia, Então, o efeito da revelia no processo civil, como está lá no Código de Processo Civil, no artigo 344, é simplesmente declarar a inversão do ônus da prova porque foi considerada a presunção de legalidade dos atos, dos fatos elencados na petição pelo autor. Então, se uma vez que eu presumo que os fatos inicialmente alegados são verdadeiros e que eu inverto o ônus da prova, eu estou tratando de uma presunção de veracidade de atos, e supondo que a parte não queira produzir defesa, Isso dentro do procedimento arbitral, ele é extremamente questionável em razão da própria convenção de arbitragem, ou seja, as partes
convencionaram o procedimento arbitral. Então, é muito difícil elas não se submeterem ao procedimento arbitral. Mas qual é a finalidade, então, que a doutrina traz, né, explicando esse termo revelia no procedimento de arbitragem? É justamente dizer, olha, o termo revelia, utilizado pelo artigo 22, parágrafo 3º, na realidade ele vem para poder trazer rigidez para a sentença arbitral. O que é isso? Para que não haja nenhum questionamento quanto ao cerceamento de defesa. Porque se a parte convencionou que queria o procedimento arbitral e uma convenção livre estipulada em contrato, né, porque a arbitragem é um negócio jurídico, a convenção arbitral é um negócio jurídico, não tem como ela dizer que uma vez o procedimento seguindo sem ela, porque ela não quis produzir defesa, né, há depois um cerceamento, uma presunção de que aqueles fatos anteriores eram verdadeiros e que ela simplesmente não quis produzir defesa em seu favor. Na realidade, a rigidez da sentença ela vai permanecer e a parte que não quis submeter o procedimento arbitral, ela não pode alegar em nenhum momento cerceamento de defesa, porque ela quis livremente a adoção da arbitragem e apenas não quis produzir defesa em seu favor dentro do procedimento arbitral, né? Então, assim, a finalidade da revelia no procedimento arbitral, então, de acordo com a doutrina, é justamente trazer rigidez para a sentença, ok? Próximo vídeo, então, a gente fala de comunicação de atos, despesas de arbitragem, intervenção de terceiros e desconsideração de personalidade jurídica, para finalizar a aula aí da semana, tá bom?